Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLL número 027/2022. Projeto de lei do Legislativo. Autoria, vereador Luiz Flávio Flavinho. Assunto: dispõe sobre a juntada de documentos por advogados em processos administrativos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo na administração pública direta e indireta do município de Jacareí. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos que estão presentes, secretário Dori. Também cumprimento o doutor Guerra, nosso presidente da OAB, doutor Douglas, que também é vice-presidente. Cumprimentar a todos aqui presentes e dizer que esse é um projeto que foi encaminhado pela OAB, não é? Sugestão da OAB, que confere ao advogado fazer assinatura digital, fazer a assinatura nos processos administrativos e não ter a necessidade de reconhecer a autenticidade daquela assinatura. Porque trata-se, na verdade, de uma prerrogativa do advogado, já tem previsão no próprio Código de Processo Civil, que o advogado, ao subscrever, ao assinar uma cópia de documento, ele ali goza de fé pública, não é? Goza de fé pública. Porque o advogado, ele é um agente da justiça, né? O artigo 133 da Constituição é bastante claro com relação a isso. O advogado é um agente da justiça, né? Não existe hierarquia entre a advocacia, entre o Ministério Público, entre o Poder Judiciário. O advogado está em pé de igualdade. Ele está em pé de igualdade porque a lei assim o confere, não é? E, na verdade, vereador Abner, o advogado precisa estar em pé de igualdade porque esse tripé da justiça, entre defesa, entre a acusação, entre o judiciário, não pode haver desnivelamento, porque se houvesse, se o advogado estivesse abaixo, não estaríamos então fazendo justiça. Então, se a assinatura do juiz não precisa de reconhecimento, não precisa de autenticidade, do Ministério Público não precisa de autenticidade, por que é que o de advogado vai precisar? Não, pelo contrário, nós estamos em pé de igualdade quando estamos praticando o ato perante a justiça. E esse projeto, ele visa regulamentar essa questão no plano do processo administrativo municipal, não é? No processo judicial já é regulamentado pelo próprio Código de Processo Civil, mas os processos administrativos que tramitam aqui no município, não havia essa previsão. Então, nós estamos fazendo essa adequação, fazendo com que o advogado possa, então, somente fazer a sua assinatura, evidentemente, ali pode ser solicitada a carteira profissional dele para identificação, mas o servidor público, desde então, aprovada essa lei, não poderá exigir autenticidade de assinatura. O advogado vai gozar de fé pública, não é? Porque é um profissional, e não quero aqui puxar a sardinha para a profissão que exerço, mas é um profissional que, na verdade, ele presta serviço público, não é? Porque quando nós estamos atuando num processo, o que está em voga ali é o direito individual de cada parte representada, mas é também a justiça que está se movimentando. E como a Constituição não estabeleceu desigualdade entre as partes, entre os sujeitos do processo, não há como também exigir a assinatura, o reconhecimento de autenticidade de assinatura do advogado. Então, eu quero agradecer muito a Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do presidente Guerra e toda sua diretoria, o doutor Douglas também que está aqui presente, porque nos encaminhou essa proposta, doutor Guerra, e a gente aqui como representante da classe, eu analisei com muito carinho, também agradecer o doutor Renan, que é meu assessor, que ajudou na elaboração do projeto, e todas as demandas que chegam aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos olhar com muito carinho, olhar com muito empenho,
porque quando nós ocupamos um espaço aqui no Poder Legislativo, é também nesse sentido, né, de a gente representar com bastante zelo, com bastante profissionalismo, a nossa classe aqui na Câmara Municipal. Há muitos advogados que estão no parlamento, né? Quero aqui também destacar o meu colega aqui de vereança, o vereador Hernani Barreto, que também é advogado, né? Que também exerce advocacia aqui no município, não é? Mas eu quero pedir a todos os vereadores, né, que votem favorável a esse projeto que está aqui colocado à votação, e nada mais é do que reconhecer ao advogado um direito já, uma prerrogativa já reconhecida no processo judicial, que também se reconheça nos processos administrativos que tramitam aqui pela Câmara Municipal, né? E tempo, quero também cumprimentar o Dr. Giovanni, que está aqui nas galerias, né? O Dr. Giovanni, que já foi assessor da vereadora Márcia aqui na casa, né? Falou que ia estar presente aqui prestigiando a votação no dia de hoje. Então é isso, meus nobres pares, eu peço que vossas excelências votem favoravelmente a esse projeto, porque nada mais estamos fazendo, vereadora Maria Amélia, que é reconhecer essa prerrogativa do advogado, né? De apor a sua assinatura ali nos processos administrativos, sem ter, contudo, a necessidade de reconhecimento da autenticidade da sua assinatura. É só isso que estamos aqui a votar, senhor presidente. E só fazer um pedido para Vossa Excelência, como já ocorreu em outros projetos, né? O nosso presidente, doutor Guerra, está aqui. Ele só gostaria de dar uma palavrinha antes dos vereadores começarem a votação. Então, eu submeto a Vossa Excelência para que verifique se o plenário concorda ou não. Se tiver algum vereador que for contra, doutor Carlos Guerra, usar alguns minutos a tribuna, por favor, se manifeste. Não sendo nenhum vereador contra, fique à vontade, doutor. Bom dia a todos. Cumprimento toda na pessoa do nosso amigo e presidente da Câmara, todo o plenário na pessoa do nosso vice, doutor Douglas, obrigado pela presença. Convidei toda a diretoria, mas muitos estão em audiência, nós somos 5. Os outros 3, uma trabalha de advogado empregada, então está no horário de expediente, as outras 2 estão em audiência. Doutor Douglas, estamos representando a classe. E eu gostaria de agradecer ao vereador doutor Flávio, que é nosso colega, militante aqui em Jacareí. A gente sempre pede socorro, sempre manda os nossos projetos, os nossos pedidos da advocacia, para que ele possa colocar aí pela apreciação de vocês. E todas as vezes que nós temos uma lei que já tem no nosso CPC, que é uma lei estadual, que os municípios também promulgam essa lei, que os vereadores também aprovam essa lei, os prefeitos sanciona, muitas vezes as pessoas falam que são bravatas, né? Porque já tem nacional, já tem municipal, tipo quando a gente tinha aquela proibido fumar, todo mundo fazia. E nós que estamos no dia a dia, vemos que não é bravata, porque às vezes com a insistência da lei e com a lei sendo estadual, federal e municipal, ela tem muito mais chance de chegar ao alcance do cidadão, que é quem mais necessita. Então eu agradeço aqui a Câmara Municipal, os vereadores, peço que vote favorável, porque nós estamos falando das prerrogativas. Então, quando você chega numa repartição pública e é exigido a autenticação da sua assinatura, a autenticação de um documento por um cartório, você tem que se fazer valer de serviço de outro ente público, além de encarecer o processo, muitas vezes para pessoas humildes, você perde o mais precioso que nós temos, é o tempo. Então, como advogado tem fé pública, o advogado tem a responsabilidade, nós temos um TED muito rigoroso que nos cobra as nossas atitudes, nada mais justo e nada mais sério do que a nossa autenticação dos documentos e na nossa assinatura seja reconhecida pelos órgãos municipais. E encerro, meus amigos, agradecendo aí pela oportunidade de falar, pedir o voto favorável de vocês e reiterar que a nossa gestão,
usa a maior arma da civilização, que é o diálogo. Então, a gente faz diálogo com os representantes do município, faz diálogo com os vereadores e tenta colocar as regras para que nossos advogados usem das suas prerrogativas, para que assim possamos apresentar um trabalho de excelência para o cidadão, que é a nossa maior autoridade. Muito obrigado a todos vocês e conto aí com um voto favorável para o nosso projeto. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Fica um clima assim, né? O pedreiro subiu lá para falar de advocacia. Será que ele virou advogado também? Não, calma. Continuo sendo pedreiro. Eu subi aqui, a Maria Amélia falando assim, vereador. Tá bom, Maria Amélia, eu sou o pedreiro que virou vereador. Tá bom. Eu subi aqui, agradecer a presença do Dori, das autoridades aí, dos advogados presentes. Eu subi aqui nessa tribuna aqui porque eu tive a honra de trabalhar com advogado nesse gabinete aqui, viu, doutor Guerra? O doutor Alex Miranda. E eu tive a honra de trabalhar com ele um ano, então eu subi nessa tribuna para dizer a importância que é na nossa vida a presença do advogado. Porque às vezes o advogado, ele passa despercebido na nossa vida. Ele passa do lado da gente despercebido. Por que que ele passa despercebido do lado da gente? Porque a gente não está precisando dele. Haja algo que você precisa do advogado. Entra o desespero. Eu preciso de um advogado, eu preciso de um advogado. Aí fica aquele negócio com o advogado importante. Então, eu quero dizer para os advogados que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a decisão que vocês tomou quanto na infância, quando na primeira série, quando vocês começaram a estudar e viu a importância que é estudar e virar um advogado. Quando vocês passaram dia e noite mastigando livros e mais livros, estudando nas redes sociais para se formar um advogado. Eu estudei essa Câmara Municipal durante 30 anos para ser vereador. E tenho honra de ser vereador hoje, como vocês têm honra de ser advogado. Então eu vim aqui dizer para vocês a importância que é esse projeto do vereador Flavinho para essa casa e fazer valer, quando vocês pegam uma caneta e assinam um documento, a importância que é esse documento para essa cidade. E fazer valer essa assinatura com menos burocracia. E fazer valer a lei. Porque o advogado é aquele que nos mais ensina a entender a lei. E mais uma vez, antes de dizer do meu voto que será favorável, eu quero agradecer você, Alex Miranda, aonde você estiver, a importância e o profissional que você é e a responsabilidade que você carrega nas costas e o que você ensinou a mim e a minha chefe de gabinete, a importância da lei. Eu cheguei aqui desconhecido, sem entender nada de lei. E tive uma aula com o doutor Alex Miranda. Então, em nome do doutor Alex, em nome do nosso presidente da OAB, eu digo assim, favorável a esse projeto, a você que estudou para ser advogado e representar a nós, seres humanos, e às vezes até os mais humildes dessa cidade. Às vezes até de graça, quando vocês olham e dizem assim, esse não tem condições, mas eu vou ajudar. Obrigado por vocês existir na nossa vida. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Só estava aqui explicando que a gente coloca aqui um produto, não é o vereador Roninha subiu antes, mas é ainda devido à Covid, né? E
E esse produto fica aqui, se a gente não abana um pouquinho, a gente inala e acaba até faltando ar. Então é só uma justificativa aqui, porque a gente brincou um pouquinho aqui embaixo, mas quero dar um bom dia a você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, todos os funcionários aqui da casa, em nome da Rita. Cumprimentar os que estão aqui nas galerias, Dori, nosso secretário de esportes, Carlos Guerra, presidente da subseção de Jacareí, junto com o Douglas. É um prazer tê-los aqui. Em nome do seu Jorge, cumprimentar os demais. Esse projeto é um projeto que, quando eu vi protocolado nesta casa, doutor Guerra, me deixou muito contente. Até porque trabalho dentro do poder público desde o final da década de 90, né? Exatamente no início do ano de 98, comecei como estagiário, ainda não tínhamos computador, trabalhávamos com máquinas Olivetti, então digitava as petições para o doutor Sérgio Dias Grunewald, doutor Elcio, né? Então foram pessoas referências para mim, Luiz Fernando Caldas Viana, doutora Sandra Veríssimo, Yara Pascoaloto, uma série de pessoas ilustres aqui do nosso município, advogados e advogadas que me ajudaram bastante, mas eu, naquele momento, iniciando a minha jornada, já percebia a dificuldade de levar a informação e de fazer com que as coisas andassem dentro do poder público. É muito difícil quando se administra uma cidade e uma cidade ela convive com problemas e muitas demandas, quando você não consegue, com um número de servidores reduzidos, não consegue fazer aquilo que é inerente aos cargos públicos, né? Que é dar uma resposta, que é poder atender o cidadão, que é poder analisar com calma. Então a gente vê isso também nos dias de hoje. Então você tem falhas dentro do poder público e acaba também refletindo na atuação de outras profissões. Eu não me refiro só aos advogados, tem tantos engenheiros e arquitetos que estão nos acompanhando nesse momento e sabem do que eu estou falando, quando protocola um projeto junto à Secretaria de Governo e Planejamento. Existe uma morosidade. Então, cabe a nós, legisladores, buscarmos alternativas. Em 2009, quando entrou em vigor a Lei 11.925, já passou a dar uma autonomia ao advogado, que já foi dito aqui nessa tribuna, que presta um serviço relevante à sociedade. Ele é fundamental junto à sociedade. Então, com essa legislação de 2009, a gente já passou a ter um tratamento diferenciado. Os advogados já começaram a ser vistos como auxiliares, para que a gente pudesse destravar a máquina pública. Mas foi em 2018, quando nós tivemos a Lei 13.726, é que aí se pensou na desburocratização dos serviços públicos, dando mais proximidade entre o cidadão, através dos seus patronos, e o executivo. Só que, com toda essa quantidade de papel, isso ainda não foi o suficiente. Ainda tem uma falta de entendimento do que é necessário e quem joga no mesmo time. Quero aproveitar, não vi o doutor Wagner, cumprimentar Renato, o doutor Wagner, que são advogados aqui dessa casa, exerce brilhante trabalho junto à sua equipe jurídica aqui. E sabem, doutor Wagner também trabalhou na prefeitura, sabe muito bem que às vezes a nossa vontade de ajudar, estando num cargo público, às vezes esbarra numa possibilidade. Então, por mais que a gente queira, a gente tinha aquele travamento. Mas eu vejo com bons olhos tudo que está acontecendo através desse projeto. Então, por mais que a assinatura do advogado tenha fé pública, hoje a gente reafirma, né, doutor Luiz Flávio? O senhor que é autor dessa propositura, então a gente passa a dar um status para o advogado merecido, mas
não é simplesmente para colocar no papel e falar, o doutor vai ter privilégio dentro do executivo. Não, não é isso não. É para que o cidadão que está lá no final de todo o processo, ele consiga resolver seus problemas. É isso que nós precisamos. E eu finalizo aqui, lembrando do princípio fundamental em tudo isso que a gente está conversando aqui, que é o princípio da eficiência, que está estampado no artigo 37 da Constituição, é o princípio mais recente de todos os cinco, né? E se a gente não colocar isso em prática, a eficiência cai por terra. Então, parabéns, vereador Luiz Flávio, pela propositura, parabéns a todos os advogados que hoje vão poder ajudar ainda mais através desse projeto de lei. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Venho aqui, primeiramente, dar bom dia ao Guerra, que hoje está aí na presidência da OAB, e na sua pessoa cumprimento os demais aqui presentes, e quero saudar o Wagner também, que é o nosso aqui diretor, né, jurídico desta casa, e que faz um trabalho brilhante junto às meninas que também estão ali na assessoria jurídica desta casa. Saudar todos os advogados, parabenizar o vereador por essa propositura, que venha facilitar o trabalho de todos os advogados. É neste motivo, nessa sensibilidade, que esta casa deve caminhar e que a gente deve propor projetos que vá agregar na vida das pessoas. E isso eu tenho certeza. Só de evitar o advogado de ter que ir a um tabelião para fazer a autenticação de suas assinaturas, já contribui e muito, porque são vários processos, várias petições, vários documentos que são solicitados essa autenticação. Então, Luiz Flávio, mais uma vez, parabéns, que Deus continue te utilizando. Pois não? Ótimo. Vereador Maria Amélia, obrigado aí pelas palavras, né? Me sinto honrado com elas. Também só esclarecer, né, que talvez na minha fala não esclareci, que também as cópias, né, que forem juntadas nesse processo administrativo, o advogado vai colocar lá, confere com o original. Elas também não poderão ser questionadas, salvo se o agente público perceber que tem uma falsidade, alguma questão nesse sentido. Mas tem que ser justificada, né? Não pode dizer, eu acho que é falso. Não, tem que justificar para poder exigir, né, as originais. Mas o advogado, ao juntar essas cópias ao processo, também serão aceitas porque a assinatura dele goza de fé pública. Sim, o Hernani também quer uma parte, por favor, Hernani. Eu gostaria só de complementar, até porque eu vi uma anotação aqui e o doutor Luiz Flávio pontuou muito bem. Eu sou advogado, não advogo desde 2005, até porque depois que eu entrei para o poder público, tenho meu concurso de analista, não dá para fazer tudo, né? A gente consegue orientar as pessoas na medida do possível, mas lembrando que se trata também de uma questão de economicidade. E no Instituto de Previdência, nós já praticamos isso, Luiz Flávio. A gente tem vários advogados que representam servidores públicos e a gente aceita desde que tenha assinatura, confere com o original. Então, no Instituto de Previdência, a gente já pratica isso. E eu espero que a gente consiga estender isso, caso ainda não o faça, em toda a prefeitura. Porque é inadmissível um advogado ter que pedir dinheiro para o cliente, porque ele não vai tirar do bolso, para ele ir até o cartório para autenticar. Diante de tantas leis que a gente já tem, e mais essa reforçando, eu acho que no momento econômico vem em boa hora, né? Obrigado. Muito bacana, obrigada pela colaboração. E é isso, acho que deixar aqui os parabéns a todos vocês, por também nos defender
diante de toda a justiça que deve ser feita, né? Parabenizar, então, aí a todos vocês e deixar aqui o meu carinho e respeito a todos os advogados. E Malu, minha filha, 7º semestre, logo, logo, OB na mão, se Deus quiser, né, filha? Um abraço e tenha um ótimo dia. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet da TV. Saúdo todos aqui presentes, em nome do Dr. Guerra, presidente da OAB aqui na nossa cidade. E quero falar um pouquinho sobre o projeto que estamos votando hoje, de autoria do vereador e advogado o Luiz Flávio, que permitirá a atuação dos advogados na juntada de documentos em processos administrativos que tramitam, Valmir, no âmbito do Poder Legislativo, da administração pública direta e indireta em Jacareí. Ainda nesse mês de agosto aqui nessa casa, nós tivemos uma importante homenagem aos advogados em comemoração ao mês dessa classe tão necessária à manutenção da justiça, na qual eu e o vereador Luiz Flávio somos autores do decreto municipal número 427 de 2020, que instituiu o prêmio Advocacia Cidadã, onde pudemos proferir nossos votos de congratulação a essa classe tão importante. Esse projeto do vereador Luiz Flávio tem relação com a publicação da Lei 14.365 de 2022, que atualizou o Estatuto da Advocacia, a Lei número 8.906 de 1994, um momento de uma série de conquistas para os nossos advogados e advogadas. Estou vendo ali o Douglas, vice-presidente da OAB, um abraço, Douglas, também, seja bem-vindo a essa casa. A primeira dessas vitórias se refere à atividade profissional. Advogados e advogadas, a partir da publicação do texto, em 3 de junho, poderão atuar em processos administrativos. Não é que os advogados eles não pudessem atuar nesses processos anteriormente, mas agora, com essa mudança no parágrafo 2º do artigo 2, determina que, na esfera administrativa, o advogado pode contribuir com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, sendo que seus atos constituem munus público, quer dizer, fé pública. Na prática, trocando em miúdos, esse trecho equipara as prerrogativas da advocacia nas esferas judicial à administrativa, concedendo o status de fé pública ao trabalho do profissional em processos administrativos. Além disso, muitos advogados eles apontavam a necessidade de impetrar mandatos de segurança para, por exemplo, ter vistas aos autos dos processos administrativos, com essa alteração, o profissional tem assegurada a sua presença como representante do cliente no decorrer do processo e respeitado o seu trabalho. Outra mudança importante na atividade profissional, no mesmo artigo, refere-se à possibilidade da contribuição com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Com essa alteração, a atividade institucional da advocacia no Poder Legislativo ganha mais segurança, e o mesmo acontece com a formulação de normas e políticas públicas realizadas pelos profissionais dessa área. Entendo que esse projeto de lei do vereador Luiz Flávio corrobora e está em consonância com o atual Estatuto da Advocacia e gera, além de publicidade, conquistas aos advogados. Então, quero adiantar aí, parabéns ao Luiz Flávio pela propositura do seu projeto. E, às vezes, a gente precisa, sim, adequar o que já existe na legislação federal, trazer aqui para a realidade do nosso município. E adianto aqui que serei favorável à aprovação do seu projeto.
Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, o vereador Abner. Voto favorável. Como voto, o vereador Dudi. Meu voto é favorável. Como voto, o vereador Edgar Sasaki, justificando meu voto, eu quero aqui parabenizar ao novo vereador Luiz Flávio pela propositura, realmente muito assertiva, e também parabenizar a todos os advogados, em nome do Guerra, presente aqui na galeria. Então, realmente eu quero parabenizar a essa conquista aqui em Jacareí. Então, meu voto será favorável. Como voto, o vereador Hernani Barreto. Favorável. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como voto, a vereadora Maria Amélia. Favorável. Como voto, o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como voto, o vereador Dr. Rodrigo Solomão. Favorável. Como voto, o vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto, o vereador Roninha. Antes de votar, quero justificar e dizer parabéns também aos advogados aqui da casa. Acabei de subir na tribuna e esqueci de falar. Vocês também são importantes para as nossas decisões aqui dentro também, tá bom? Parabéns a vocês todos. E mandar um abraço para o Gilson Nascimento, vice-presidente do Podemos, que está assistindo, e mandou mensagem aqui elogiando a minha fala na tribuna. Obrigado, viu, Gilson? É do meu jeitão mesmo, mas meu voto será favorável. Como voto, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como voto, o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Eu quero mandar os parabéns para todos os advogados da cidade, nosso município, da cidade de Jacareí, e dizer ao Luiz Flávio que está dos parabéns, colocar projeto nessa casa. O presidente da UB está aqui também, presente aqui. Até ele pediu o voto lá. Então, por ele pedir o voto, Luiz Flávio pediu voto, 2 pedindo voto, eu vou votar favorável. Projeto de autoria do vereador Luiz Flávio Flavinho. Assunto: dispõe sobre a juntada de documentos por advogados em processo administrativo que tramitam no âmbito do Poder Legislativo da administração pública, direta e indireta do município de Jacareí. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.